No vídeo de hoje eu quero falar sobre este gráfico, é um gráfico muito interessante que eu encontrei lá no Twitter, no X. Então, basicamente, ele mostra o estoque de bitcoins nas exchanges secando aqui ao longo do tempo, né? Pelo menos desde 2022 aqui, né? Início de 2022 e chegando aqui, culminando no ponto mais baixo em outubro de 2025. E a última vez que isso aconteceu foi então no início do ano de 2021. Vamos falar sobre este gráfico, o que ele quer dizer sobre o preço do Bitcoin potencialmente, né? Mas antes de começar o vídeo, então, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin, certo? A Bipa é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin, eles têm cartão cashback em Bitcoin e várias soluções bitcoinheiras, então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Então vamos voltar aqui para o gráfico, basicamente este é o gráfico aqui que eu coloquei no ChatGPT e pedi para ele analisar. Então aqui em laranja tem aí o balanço de Bitcoin nas exchanges, segundo o Glassnode. Bom, então o que o ChatGPT tem a dizer sobre o gráfico? Ele menciona que é um dos indicadores mais importantes do ciclo atual e faz uma análise detalhada. O que o gráfico mostra? Então, o gráfico representa o saldo total de Bitcoin mantido nas exchanges, segundo o Glassnode, como eu mencionei. Então, desde 2021, aqui ele coloca, desde o início de 2022, na verdade, né? Esse saldo vem caindo de forma constante e recentemente atingiu mínimas históricas, abaixo de 2,9 milhões de bitcoins. Em resumo, então, os bitcoins estão saindo das corretoras. O que significa essa saída de bitcoin das exchanges? Então, primeiramente, é sinal de acumulação. Quando os investidores transferem seus bitcoins para carteiras próprias de custódia própria, isso indica a manutenção a longo prazo, geralmente, né? E não de vender. Bom, o disclaimer que eu sempre faço aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, então não baseie suas decisões de investimento apenas nesse vídeo, né? Enfim, analise, tire suas próprias conclusões. A ideia aqui é trazer informações, dados, análises e gráficos para mostrar o que está acontecendo, para que você possa entender melhor a big picture, né? Ou seja, o que está acontecendo de uma forma mais ampla, né? Bom, então isso aqui é o oposto do que acontece em períodos de euforia, ou seja, quando cai aí a quantidade de bitcoins nas exchanges e aumenta, consequentemente, a quantidade de bitcoins em custódia própria. Então, isso aqui é o oposto do que acontece nesses momentos de euforia, quando muitos bitcoins voltam às exchanges para a realização de lucro. Então, basicamente, isso significa também a redução da oferta líquida, ou seja, menos bitcoins disponíveis para negociação, uma escassez crescente, então, e se a demanda aumentar, seja por novos compradores, por ETFs, por empresas, né, o preço precisa subir para equilibrar o mercado. O preço de qualquer ativo é definido pela oferta e pela demanda, né? E se pelo lado da oferta, a oferta diminui, então se a gente tiver a mesma demanda ou uma demanda até maior, a gente pode ver um aumento de preço, né? Basicamente essa é a ideia. Bom, isso significa também uma pressão estrutural de alta, então essa redução no saldo das exchanges está em sincronia com a entrada de capital institucional e fluxo de ETF de Bitcoin Spot, e a soma desses fatores cria uma tempestade perfeita para um movimento parabólico de alta, né? Então, é claro, esse aqui não deve ser de forma alguma o único indicador que você deve analisar, né? Mas de qualquer forma, é um indicador bastante interessante. Contexto histórico aqui, então, antes das grandes altas, 2017 e 2021, o saldo de Bitcoin nas exchanges também caiu meses antes do topo. Cada ciclo de halving tende a reduzir ainda mais a liquidez disponível e hoje, com menos de 15% do total circulante nas corretoras, a liquidez está no menor nível da história do Bitcoin. Bom, isso tem muito a ver com o que a gente fala aqui em alguns vídeos do canal, né? Não vai ter Bitcoin para todo mundo no futuro. A gente tem uma quantidade de milionários, bilionários grande o suficiente para que a quantidade de bitcoins por pessoa seja relativamente baixa, né, conforme a adoção do Bitcoin for crescendo. Bom, então falando agora um pouco sobre os cenários. Com base nessa informação, quais são os cenários projetados? Então temos o cenário base atual, ou seja, a continuação da drenagem de Bitcoin nas exchanges, mais aumento gradual da demanda e a implicação no preço. Então o Bitcoin tende a subir de forma sustentada, podendo alcançar 150 a 180 mil dólares até o fim de 2025, segundo a perspectiva análise do ChatGPT, com base
no gráfico que eu mostrei inicialmente para vocês, né? O cenário de explosão de demanda, ou seja, ETFs, FOMO, Fear of Missing Out institucional aqui, medo de perder, basicamente, essa subida, né? Isso que significa o FOMO. Então, a oferta seca rapidamente e não há Bitcoin suficiente para atender a demanda. Um movimento parabólico rumo aos 200 a 250 mil dólares, então, pode ser uma realidade neste cenário de explosão, então, da demanda. Bom, aqui correção temporária, realizações de lucro de curto prazo, mas sem reversão do fluxo de saída. Então esse seria um cenário aqui também dentre os 3 cenários projetados, com correções até 100 mil a 110 seguidas de nova retomada. Eu acho que pode ser mais ou menos isso que está acontecendo aqui no mês de outubro. Então no início do mês de outubro tivemos aí uma máxima histórica, logo depois tivemos uma correção aí então com liquidação de várias pessoas que estavam alavancadas aí no preço do Bitcoin, e agora segundo esse cenário aqui, poderíamos ter uma nova tendência de alta chegando nestes preços aqui, ou para o final de 2025 ou para o início de 2026. A conclusão, então, aqui vamos dar uma olhada na conclusão da análise. A frase "o estoque de bitcoins nas exchanges está secando" resume um fenômeno estrutural de escassez. A menor oferta disponível e o aumento da demanda institucional indicam que o preço está sob pressão de alta contínua. E essa é uma das sinais, um dos sinais on-chain mais bullish possível, especialmente em fases pós-halving. Então, basicamente esse cenário, é um indicador clássico aqui de preço de Bitcoin, que parece ser bastante importante aqui, aparentemente. O resumo simples, então, os bitcoins estão saindo das corretoras, ou seja, ninguém quer vender. Com o M2 global explodindo e o halving recente, o mercado está posicionado para a maior fase de valorização do ciclo, segundo a análise do ChatGPT, então uma análise bastante otimista, né? A gente tem que ter cuidado porque dependendo aí das relações comerciais entre Estados Unidos, China e Rússia, todo esse cenário aqui pode acabar mudando. A gente tem também uma crise de dívida global, uma bolha gigantesca que não para de crescer. Nos Estados Unidos temos mais de 37 trilhões de dólares de dívida, então temos que levar em consideração todos esses fatores. Mas é realmente muito interessante aqui o que está acontecendo no gráfico dos bitcoins no balanço das exchanges, certo? Geralmente o que acontece então quando esse valor começa a secar, pode significar que várias pessoas estão tirando das exchanges e colocando em carteiras de custódia própria ou em formatos aí de uma custódia mais de longo prazo. Geralmente o que fica na exchange é aquilo que vai ser comercializado no curto e no médio prazo. Por que isso? Justamente porque no Bitcoin nós temos aquela frase clássica "not your keys, not your coins", ou seja, se você não tem as chaves privadas, não é seu Bitcoin de verdade, você está delegando a custódia para um terceiro, certo? Então existem vários riscos associados. A gente já teve histórias de várias exchanges aí que já foram hackeadas, então geralmente o procedimento padrão é não deixar aí os seus valores em uma exchange, a comprar e fazer a custódia ou delegar a custódia de uma forma aí um pouco mais segura, talvez, né? Tem vários investidores que preferem ETFs, então a gente tem aí ETFs crescendo bastante, né? A gente já mencionou o ETF da BlackRock recentemente, então aqui, por exemplo, né, o ETF da BlackRock que vem crescendo bastante, vem fazendo bastante sucesso, digamos assim, no mercado financeiro geral, porque a BlackRock é uma das maiores gestoras do mundo e agora eles estão investindo pesado aí em Bitcoin, criaram um ETF de Bitcoin que foi o mais rápido da história, acumular 70 bilhões de dólares, 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde. Então é um movimento de adoção institucional, e quando a gente fala de adoção institucional mais pesada, a gente fala de uma custódia mais especializada e não necessariamente delegada para exchanges comuns, né? Então, bastante interessante esse movimento. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Será que isso pode ser um trigger? Será que isso pode ser aí um fator, um estopim para uma nova alta no preço do Bitcoin? Então, quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. E também, se vocês querem apoiar ainda mais o canal aqui, que é um canal independente, então considerem fazer parte da área de membros do canal. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.